Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora. Como criar um ministério de acolhimento, de Tom S. Rainey. O mito da igreja acolhedora. Esse é o ponto no qual reside o problema da maioria das igrejas. As igrejas acreditam ser amigáveis e acolhedoras pelo fato de os membros serem amigáveis e acolhedores uns com os outros. Mas as igrejas não se colocam no lugar dos convidados que as visitam pela primeira vez. Elas não olham para suas instalações, seu estacionamento, seu site ou sua simpatia do ponto de vista dos visitantes. Aprendemos a não perguntar aos membros da igreja se sua igreja é amigável e acolhedora quando queremos descobrir se sua igreja é de fato amigável e acolhedora. A maioria dos membros da igreja se esqueceu de como é ser alguém que visita a igreja pela primeira vez. Os membros já desenvolveram relacionamentos na igreja. Eles amam sua igreja. O viés que carregam diz que sua igreja é ótima. Mas muitos membros e líderes da igreja estão errados. Quando perguntamos a centenas de pessoas sobre sua experiência ao visitar igrejas, na maioria das vezes não obtivemos uma resposta positiva. Perguntamos-lhes um motivo específico pelo qual não retornaram a uma determinada igreja. Aqui estão as 10 respostas mais comuns. Tópico 1. O momento em que é pedido que os visitantes se levantem e sejam cumprimentados é desagradável e antipático. Fiquei surpreso quando percebi essa resposta chegando às centenas. E à medida que investiguei esse tópico mais a fundo, descobri que existem 2 problemas no momento em que os visitantes se levantam e são cumprimentados. Em primeiro lugar, alguns visitantes simplesmente se sentem desconfortáveis com essa prática. O objetivo desse momento parece estar mais voltado aos membros do que aos visitantes. Em segundo lugar, alguns convidados não se sentem desconfortáveis em se levantar para serem cumprimentados, mas se queixam de se sentir deixados de lado durante as boas-vindas. Os visitantes se sentem totalmente ignorados ou inundados com aquilo que acreditam ser saudações superficiais. Aprofundaremos essa questão no próximo capítulo. Tópico 2. Membros antipáticos da igreja. A maioria dos membros da igreja não se considera antipático, mas eles não se veem sob a ótica dos visitantes. Geralmente os membros não conversam com os convidados porque não os conhecem. E os membros da igreja costumam se retrair no conforto dos santos grupinhos, compostos por seus conhecidos. Tópico 3. As dependências destinadas às crianças são sujas e inseguras. Essa resposta gerou os comentários mais emotivos. Se a sua igreja não tiver procedimentos claros de proteção e segurança, e se a área das crianças não parecer limpa e higiênica para os visitantes, não espere que as famílias que têm filhos pequenos retornem à sua igreja. Na verdade, à medida que crescerem as notícias ruins sobre as dependências destinadas às crianças, nem mesmo espere que essas famílias cheguem a visitar a sua igreja. Tópico 4. Não há um local destinado à obtenção de informações sobre a igreja. Os visitantes têm o hábito de procurar um centro de informações e boas-vindas. Mas há uma cilada aqui. Algumas igrejas não possuem um centro de informações. Algumas igrejas possuem, mas é difícil encontrá-lo. Algumas igrejas possuem esse espaço em locais bem visíveis, mas não há ninguém neles. Muitos visitantes nos contaram que hesitam em se dirigir a um centro de boas-vindas onde não há ninguém para lhes atender. Se a igreja tiver um centro de informações e boas-vindas no qual não haja ninguém para ajudar o visitante, tê-lo pode ser o mesmo que não ter. Tópico 5. O site da igreja não é bom. Quase todos os visitantes da igreja checaram o site da igreja antes de comparecer a um culto de adoração. Aqueles que decidiram visitar a igreja após acessar um site ruim o fizeram com uma disposição negativa. Os 2 itens críticos que os visitantes querem ver no site da igreja são o endereço físico da igreja e os horários dos cultos. É simples assim. Tenha essa realidade em mente. Hoje, o site da igreja é a sua porta da frente. Os visitantes se sentem bem-vindos quando chegam à sua porta da frente. Analisaremos este tópico em detalhes no capítulo 3. Tópico 6. Má sinalização.
Se você estiver frequentando sua igreja há algumas semanas, não precisará de sinalizações. Mas os visitantes precisam e ficam frustrados quando não há sinalizações, com diretrizes claras no estacionamento, na entrada para o templo, na área infantil e em outros espaços. Veremos esse tópico de maneira completa no capítulo 3 também. Tópico 7. Linguagem interna da igreja. Escute as palavras que são preferidas durante o culto em sua igreja. Ouça os avisos. Escute o sermão. Ouça as conversas casuais. Os membros estão dizendo coisas que um visitante que veio à igreja pela primeira vez não entenderia? Bem, os visitantes com quem conversamos nos disseram que sim. Eles disseram que saíram de algumas igrejas pensando que grande parte da linguagem fosse estrangeira e repleta de siglas. Tópico 8. Cultos entediantes ou ruins. Minha surpresa não foi ver esse fator estar no top 10. Foi o simples fato de estar listado como a 8ª preocupação mais frequente. No passado, os líderes das pequenas igrejas me diziam que não tinham recursos para realizar cultos de qualidade. Na era digital, com tantos recursos acessíveis, nenhuma igreja pode dar essa desculpa. Tópico 9. Membros que se dirigem aos visitantes dizendo-lhes que eles estão no banco ou na cadeira errados. Eu pensava que esse comportamento rude e insensível havia desaparecido há anos. Os visitantes entrevistados nos disseram o contrário. Na verdade, o comentário mais comum foi: "Você está sentado no meu banco." Inacreditável. Totalmente inacreditável. Tópico 10. Instalações sujas. Alguns dos comentários foram brutais. Parecia que o local não havia passado por uma limpeza há semanas. Não há latas de lixo em nenhum lugar. Os banheiros eram piores do que os banheiros de postos de descanso para caminhoneiros. Os bancos tinham mais manchas do que os comerciais de sabão em pó. Você pode imaginar a cena? Uma igreja suja passa a seguinte mensagem ao visitante: "Nós realmente não nos importamos." Visitantes felizes. Para ser justo em nosso estudo sobre as pessoas que visitaram uma igreja pela primeira vez, ouvimos algumas experiências realmente agradáveis. Pessoas que decidiram retornar àquela igreja. Vejamos as 10 melhores respostas do ponto de vista do visitante feliz. Alguns deles são exatamente os opostos dos 10 itens listados acima. Nessa lista inclui citações diretas dos visitantes felizes. Tópico 1. Alguém chamou o visitante para sentar-se ao seu lado. Sabe, como sou uma pessoa solteira, sinto-me muito solitária ao me sentar sozinha. Fiquei muito feliz quando Joane me chamou para sentar-me com ela. Nós combinamos de tomar um café juntas. Tópico 2. As pessoas se apresentaram aos visitantes. Várias pessoas se apresentaram a mim. Não fiquei com a impressão de que aquilo fosse artificial ou rotineiro. Tópico 3. As sinalizações eram claras. Desde o estacionamento até a área das crianças e o templo, tudo estava claramente sinalizado. Foi fácil me locomover. Tópico 4. Havia um centro de informações e boas-vindas claramente sinalizado. Isso fez com que fosse bastante fácil fazer perguntas e obter algumas informações sobre a igreja. Tópico 5. As crianças amaram o espaço destinado a elas. Meus filhos ficaram muito felizes com suas experiências. Com certeza voltaremos. Tópico 6. O espaço destinado às crianças é seguro e higiênico. Essa é uma das primeiras coisas que verifico quando vou a uma igreja. A minha igreja, que possui um espaço infantil seguro e higiênico, recebe uma nota a mais. Tópico 7. O estacionamento para visitantes é claramente visível. Encontrei as vagas para visitantes assim que entramos no estacionamento. As vagas estavam muito bem sinalizadas. Tópico 8. A igreja não tinha o hábito de reservar um momento para os visitantes se levantarem e serem cumprimentados. Minha esposa e eu acabamos de nos mudar
para esta região e estávamos visitando igrejas. Se visitarmos uma igreja que tem o hábito de reservar aquele momento em que os visitantes devem se levantar para serem cumprimentados, nós não retornaremos. Tópico 9. Os membros não eram rudes. Eles pareciam realmente se preocupar conosco e não aparentavam nos considerar apenas mais um número no hall de membros. Tópico 10. A ficha de visitante era simples de responder. As fichas de visitantes de muitas outras igrejas pedem muitas informações. Esta é perfeita e simples. Qual lista descreve melhor sua igreja? Seja cuidadoso e honesto ao responder. Aproximadamente 8 em cada 10 visitantes tiveram uma experiência que se encaixaria melhor na categoria de visitantes descontentes. E, infelizmente, poucos membros reconheceram isso nas suas próprias igrejas. Portanto, o primeiro passo para se tornar uma igreja acolhedora pode ser admitir que sua igreja, na verdade, talvez não seja uma igreja acolhedora. Você está encarando essa realidade em sua igreja? Paramos por aqui. Amanhã damos continuidade à nossa leitura. A paz.